Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém? Eu sou Berg Pires, sou formado em bacharel pelo Instituto Teológico Renascer, faço parte do Ministério Novo Tempo e queria estar deixando uma palavra para você aqui. Nesta manhã, nessa noite, nessa madrugada, não sei que horas que você vai estar me acompanhando, amém? Como eu já falei, sou formado em bacharel em teologia pelo Instituto Teológico Renascer, sou do Ministério Novo Tempo. E eu queria deixar uma palavra para você entender que nosso Deus, nosso Pai, todo, o que pode sim todas as coisas, Ele quer mais do que você mesmo, que você prospere. Mas para isso, você entenda, para isso você tem que estar ligado, para isso você tem que estar atento. E eu te provo biblicamente que Ele quer mais do que você, prosperidade sobre a tua vida. Às vezes você vê as coisas fluindo para algumas pessoas e você continua na mesma e você fica, isso é uma miséria, bênção ou maldição contra mim. E aí? Mas eu estou aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para que você possa entender. Amém? Então, se você crê pela fé, a partir de hoje, sua vida vai dar um passo a mais do que aquilo que você imagina. Se você crê, comenta aqui embaixo amém. Se você crê, diga nos comentários, eu creio, glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Sobre a nossa vida, que não flui, se é uma miséria, uma bênção ou uma maldição. Bom, podemos ver em Gálatas 3:13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Bom, se Cristo nos resgatou, se pararmos nesse ponto, constataremos que Cristo nos remiu mais de quê? Mais de quê? O restante do versículo define da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Se você pegar na sua versão, no 14 em diante, vai dizer que para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Que Espírito seria esse? O Espírito de Deus sobre nós. Não se poderia fazer um estudo, vamos dizer assim, correto sobre prosperidade sem abordar a grande verdade bíblica da redação. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Veja só. A maldição da lei traz morte espiritual. Isso é a lei da maldição. Uma lei que foi resgatada. Por quê? Porque traz a morte espiritual, enfermidade e miséria. Vamos pensar assim. A primeira maldição que Deus anunciou que viria sobre o homem, por ele ter violado sua lei, se encontra em Gênesis 2:17. Eu acho que você já dá para se imaginar aí
em Gênesis 2:17 vai dizer mais ou menos que o próprio homem, né, que Deus colocou, fez pelo sopro, fazer o homem à minha semelhança. Quando Deus disse, né, Deus disse a Adão, no dia em que dela, da árvore da ciência, do bem e do mal, comeres, Deus disse a Adão, né? Ou seja, já tem uma desobediência daí. Então Deus falou para Adão que dessa árvore da ciência, ou seja, da consciência, da inteligência, do bem e do mal, né? Se ele comeres, certamente morrerás. Adão e Eva foi permitido, né? E como diz em Gênesis 2:17, vai dizer que Adão e Eva foi permitido que comesse do fruto da árvore do jardim do Éden, né? E exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A maldição da morte espiritual foi lançada sobre eles por terem, ou seja, desobedecido o que Deus tinha mandado para eles, né, de fato. E em Gênesis 3:22-24 vai nos narrar, e é narrado, lógico, que o homem desobedeceu a Deus e foi lançado fora do jardim, a fim de que não mais comesse da árvore da vida. O homem se tornou então o escravo do pecado e da morte, por desobediência. E nós podemos ver também desse lado que a morte sempre foi um mistério para o homem. Ela não fazia parte da criação nem do plano original de Deus. Não estava a morte na Bíblia como plano de Deus para a humanidade. Ele deu ali, e que ali a gente ia viver, a gente não ia ter dor, não ia ter nada, mas pela desobediência, né, ocorreu. E aí a gente se tornamos, por causa da desobediência, escravo do pecado e da morte. Isso é o que a Bíblia relata. Não sou eu que estou aqui enfatizando ou criando uma exegese, ou seja, jogando uma coisa dentro da Bíblia que não existe. Não, biblicamente está dizendo. Amém? Espero que até aqui você esteja entendendo. Então, a morte sempre foi um mistério, né? A gente sabe que a morte sempre foi um mistério para o homem. Ela não fazia parte da criação nem do plano, como eu já falei, né, de Deus na Bíblia. Nos é revelado que a morte física é um inimigo de Deus, ou seja, a morte, ela de fato é um inimigo de Deus. E um inimigo de Deus, como a gente sabe, que a Bíblia sempre vai relatar alguma coisa que Deus não deixou a vida para que muito cefasse ela, ou seja, a própria pessoa chegasse a tirar, né? E o homem, em 1 Coríntios 15, 26, verificamos que a morte física é o último inimigo a ser destruído. Quando se morre fisicamente, o espírito e a alma deixam o corpo e vão para o lar eterno. Se você observar em Lucas 16, capítulo 16, de versículo 19 ao 24, há vários tipos de morte mencionados na Bíblia, mas devemos familiarizar com estes três tipos. Primeiro,
a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A segunda morte significa ser lançado no lago ardente do fogo e do enxofre. Isso você vê lá em Apocalipse. É bom você notar para você entender que onde eu quero chegar com esse contexto aqui. Eu estou te levando para você entender, te mostrando na Bíblia que não é nada puxado. Que a vontade de Deus é maior do que a sua, que você prospere. Agora não depende dele, depende de você, porque a vontade dele. Porque diz, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Mas e aí? Você vai ficar sentado se ele vai vir te balançar? Vamos observar. Amém? A morte espiritual se apodera do espírito de uma pessoa antes dela apoderar do seu corpo, ou seja, recém-nascida. A morte física é uma manifestação, ou seja, consequência da morte espiritual. A morte eterna, ou segunda morte, é o estágio final da morte, ou seja, será o destino daqueles que tiverem espiritualmente mortos, vamos dizer assim, entendeu? Então a morte espiritual surgiu primeiro sobre a terra, e em seguida manifestou-se no corpo físico. Destruindo a morte física faz parte de uma lei que Paulo chama de a lei do pecado da morte. Romanos 8, versículo 2 em diante, aí você vai ver essa parte. Quando Deus garantiu a Adão que no dia em que dela comeres certamente morrerás, em Gênesis 2, 17, na parte B vai dizer que não estava se referindo à morte física, não, mas sim à morte espiritual, ou seja, se o homem, deixa eu ver se você vai entender, se o homem estivesse morrido espiritualmente, jamais morreria fisicamente. Entendeu? O que é a morte espiritual? Para você entender. Morte espiritual significa separação de Deus. Morte espiritual. Ou seja, você se aparta de Deus. Quando Jesus disse que era necessário que ele sofresse, mas que ele ia mandar o Consolador, que é o encorajador, que estará conosco, dentro de nós. Amém? No momento que Adão pecou, separou-se de Deus. Quando Deus, na viração do dia, como era de seu costume, passeava, dirigindo-se para conversar, né? Ou seja, ele sempre passava ali a Bíblia diz que ele sempre passava ali no final do dia, na variação, ou seja, né? Para conversar com Adão. E nesse certo dia chamou Adão. Onde estás? Né? Gênesis 3, versículo 19 vai dizer que Adão respondeu, né? Escondi-me, né? Ou seja, estou escondido. E ele já estava separado de Deus, né? Que ele já estava ciente do que estava acontecendo. E tendo Adão e Eva dado ouvidos ao diabo, presta atenção, como resultado houve a morte, mas espiritual. Por quê? Porque quando você está na carne, que você não está espiritualmente conectado, você não está com Deus ligado. Não está. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Então, quando você está conectado ali, é você e Deus. Amém? Então, Adão e Eva, tendo dado ouvidos, né? Ou seja, como resultado, né, que ele tinha dado ouvido ao diabo sobre o pecado, houve a morte espiritual imediatamente após a queda
de Adão e Eva, essa morte se manifestou. Presta atenção, essa morte se manifestou na família humana. Observe, olha só, Caim, o primogênito de Adão e Eva, assassina um irmão. Observe em Gênesis 4:8, o homem passou a condição de banido, condenado, lançado. Observe, o homem passou a condição de banido, condenado, lançado fora do jardim, sem bases legais para a reaproximação de Deus. Por quê? Por conta da desobediência. Amém? E o homem, em seu estado decaído, não poderia responder ao chamado de Deus sem sacrifício. O ser humano estava impedido de falar com Deus, pois era mais, observe só, era mais que transgressor, mais que infrator e pecado. Bom, vejamos que Jesus disse aos fariseus, né? É notório em João 8:44, vai dizer que Jesus disse aos fariseus: vós tendeste por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos dos vossos pais, né? Ele foi homicida desde o princípio, ou seja, lá no jardim do Éden, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, porque desobedeceu a Deus lá no jardim. E aí, quando ele prefere mentir, falar do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, o diabo. Os fariseus, observe que os fariseus eram muito religiosos, iam às sinagogas aos sábados, oravam, davam o dízimo, jejuavam dentre outras coisas, vamos dizer assim. E, no entanto, mentiram sobre Jesus e o mataram. Por quê? Por conta da mentira. Calma que você vai entender sobre a miséria. Quero que você vá entendendo e que você vá abrindo a sua mente sobre o que de fato pode mudar seu passo aqui. Tá bom? Vai ficar um vídeo longo, mas de boa compreensão. E mataram Jesus, né? Como era um pessoal religioso, né? A gente sabe que nos dias atuais é muito conhecedor, é muito leitor de Bíblia. Não estou dizendo aqui, nem generalizando aqui qualquer coisa, mas eu estou dizendo, cuidado. O diabo ele é conhecedor da palavra, viu? Vigie, fique atento, porque essas coisas podem tirar você e driblar você aí para outra coisa que não diz o contexto o que a palavra está dizendo. Amém? Então mataram logo Jesus ali. Logo eles tinham características diabólicas, né? Vamos dizer assim. Isso explica porque o homem não pode ser salvo por sua conduta ou por suas boas obras. Precisam nascer de novo, ou seja, para você sair do pecado, você precisa, como diz 2 Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ou seja, as coisas velhas passaram, aqui se faz tudo de novo, ou seja, não tem que olhar para trás, já foi, acabou,
Amém? Então, tem que nascer de novo. Caso o homem não se tivesse tornado filho do diabo pelo pecado, vamos dizer assim, poderia agir de forma justa e fazer tudo certo, mas sendo filho do diabo, mesmo que tente agir certo, ainda assim irá para o inferno. Eu não vou entrar bem, não vou me aprofundar não, porque eu vou estar fazendo uma exegese aqui, tentar jogar uma coisa que não tem, eu vou sair do meu contexto, mas vamos para a prosperidade lá na frente, que você vai entender como é que agora vai começar a fluir. Agora você vai começar a entender. E se continuar agindo no pecado, mesmo porque ele tente fazer tudo certo e tudo, mas ele não está na presença. Ele não está na presença, e a decaída dele assim irá para o inferno. Quando morrer, é direto para o lago que arde com fogo, o enxofre na segunda morte. Pecado. Se persistir no pecado, não tem essa. Por quê? Vamos lá. Porque o homem, sendo como é, não poderia permanecer na presença de Deus no pecado. Não vai permanecer. No pecado você não vai. Você na carne você pode clamar, você pode tudo. Mas se você não nascer de novo, você não se reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você está no pecado. Mas vamos continuar na prosperidade. Aí vem outro caso depois. Eu espero que o Espírito Santo venha me guiar para que eu possa estar trazendo aqui mais uns vídeos para vocês. Amém? E não poderia permanecer na presença de Deus o homem que é pecador. Lógico, né? A gente sabe disso. O homem precisaria ser salvo por alguém que pagasse a pena por seus pecados, que lhe proporcionasse, vamos dizer assim, um novo nascimento. Quem? Jesus. A tentativa de pagar presta atenção, a tentativa de pegar uma mula velha, desajeitada, e transformá-la em um cavalo, vamos dizer assim, de corrida, pegar uma mula velha ali, que não aguenta mais nada, e você transforma ele num cavalo. Não funcionaria. Por quê? Porque já está ali no último suspiro, vamos dizer assim. Pode ser escovar os dentes, ilustrar o sapato, alimentar da melhor comida, com a melhor ração, treiná-lo na pista todos os dias, abrigá-lo no melhor estábulo, vamos dizer assim, no melhor, sei lá. Mas no dia da corrida, quando for dada a partida, se a gente for pensar desse jeito, tudo que ele fará será arrastar-se pela pista. Por quê? Se trata de uma mula e não de um cavalo. Então você entenda que se você continuar, por mais que você tente, você vai se arrastar e não vai sair do canto. Por quê? Porque você está na destruição. Você não está no propósito. Você não. Mesmo assim, Deus quer o melhor para a tua vida. Vamos lá? Para que a gente possa entender que para que a mula velha se transformasse em um cavalo de corrida, teria de quê? De nascer novo, como um cavalo, não como uma mula, lógico. Então você tem que nascer. Ah, mas eu já sou velho. Você não é o corpo, é o espírito que tem que conexão, que ligar na terra, ligará no céu. O homem, contudo, através do novo nascimento, poderá ser uma nova pessoa transformada pelo quê? Pelo Espírito que é lhe guiado, criatura em Cristo, uma nova criatura em Cristo. Lembra de 2 Coríntios 5,17? Que diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura?
Então, a boa situação financeira de alguém não importa nem sua boa formação escolar e religiosa. É um mero homem, não pode permanecer na presença de Deus, pois sua natureza é pecaminosa. O ser humano está perdido não pelo que fez, e sim pelo que é, pois a sua atitude é resultado do que ele é. O homem não generado precisa da vida que vem de Deus. Porque a espiritualidade, espiritualmente morto, porque está espiritualmente morto, porque vem de Deus, né? Precisa da vida que vem de Deus, porque está espiritualmente morto, mas graças sejam dadas a Deus, pois Cristo nos resgatou da morte, ou seja, deu uma segunda chance. Está entendendo? Então, quando você nasce de novo, vem sobre nós o Espírito. Quando você reconhece, ou seja, Deus está sobre você novamente. E aí você tem o livre hábito de estar ali. Como se diz, o véu rasgou. Em João 5,26, capítulo 5, versículo 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus Cristo não tinha a morte em si mesmo, ele não nasceu como nós nascemos. Não continha a morte espiritual em si mesmo. João 14:30, em Hebreus 2:9, constatamos que Jesus, ele provou a morte no lugar de todos. Ele levou sobre si nossa condição de morte espiritual. Note que em Hebreus 9:26, nos garantindo que Cristo se manifestou para aniquilar o pecado, não pecados, pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Como Jesus fez isso? Não se sabe, mas porque a Bíblia assevera que ele o fez. Acreditamos porque Jesus experimentou a morte para que tivéssemos vida. Eu nasci vamos dizer assim, eu já vim de um tempo aí, desde pequeno, acreditando nisso, né? Sobre os pecados, crendo no Evangelho. E não significa que Jesus tenha se tornado pecador, éramos nós os pecadores, significa que simplesmente que ele tomou o nosso lugar, ou seja, ele tomou a frente para a gente não ficar no pecado da morte e não ter comunhão com o Pai direto. Foi rasgado o véu. E não implica dizer que Jesus tinha espiritualmente a natureza do diabo, significa tão somente que ele carregou os nossos pecados sobre si. Lembre-se de que Jesus falou acerca disso no Evangelho de João 10:10. O ladrão, o diabo, não vem senão roubar, matar ou destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Na verdade, lá em João 5:24, na verdade vos digo que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em João 5:24, Jesus não se refere à morte física, mas à morte que nós estamos falando espiritual. Em outras palavras, Jesus redimiu-nos da morte espiritual e da consequência
e da, vamos dizer assim, consequente separação eterna de Deus. Em Efésios 2:1, e vos vivificou, entretanto vos mortos, ofensas e pecados. Nos versículos, vamos dizer assim, a seguir, lemos como a redenção aconteceu em nossas vidas. Observe. Efésios 2:8-9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Então, por aqui você já tem uma base. Então, que na verdade, eu digo que a palavra, enviou eterna, tem a vida eterna, e entrará na condenação e passou da morte para a vida. Ou seja, o ladrão, o diabo não vem senão a roubar, ou seja, para destruir, mas que você tenha a vida com abundância. Eu espero que até aqui você já tenha entendido que o diabo ele veio para lhe destruir, ele veio para roubar a prosperidade que é sua por direito, já é seu, é do Pai. Mas entenda que para isso você não permaneça não fique se achando culpado, se reconheça como filho de quem é dono de todas as coisas. Entenda que sobre todas essas coisas existe um Deus que está ao seu lado. Então todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, você é filho dele. Lembra do filho pródigo que saiu da sua casa e depois voltou, que viu que lá fora até os próprios empregados eram bem tratados, maltratados, mas na casa do pai dele, o pai tratava até os empregados como se fosse da família, e ele volta, ele reconhece. Então, saiba que você é herdeiro de tudo que tem nessa terra. E eu oro pela tua vida. Não deixe que o inimigo, o diabo, venha para roubar o que está na tua mente. Não deixe que ele venha habitar, que ele venha se plantar. Não permita. Viva a tua vida conforme o nosso Senhor permite que você viva. Fique em paz, fique na graça. Que Deus e os céus te guarde, te conserve e te livre de todo o mal. Amém. Glória a Deus.